Lucas, capítulo 16, e o versículo de número 9. Hoje estamos no culto de ensinamento da palavra de Deus e também a campanha da restituição. Quem crê que Deus vai restituir tudo na tua vida? Glória a Deus. Então você que trouxe a Bíblia, abra Lucas, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Levante as mãos e diga: Meu Deus, fale comigo nesta manhã, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva ao Senhor Jesus com as palmas. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, você que está presente aqui no templo, você também que está nos acompanhando na página da nossa igreja, quero chamar a sua máxima atenção para esta palavra que Deus ele colocou
ao meu coração nesta manhã para estar compartilhando com cada um de vós. E estava eu orando, meditando na palavra de Deus, e Deus então Ele me trouxe a esta parábola e também um tema que diz: o que o rico no inferno não teve mais direito. Amém? Ou seja, no inferno o seu dinheiro não compra nenhuma gota. Glória a Deus. É um tema forte, mas é uma palavra que Deus vai falar profundamente conosco aqui nesta manhã. E esta parábola que Jesus ele contou, ninguém pode ignorar. Jesus ele contou uma história impactante, que não é uma simples parábola, mas um alerta. E este alerta é um alerta eterno, porque ele nos apresenta aqui dois homens: um rico que se vestia com luxo, vivia em festas, e Lázaro, um pobre coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem. E a narrativa ela termina no além, ou seja, no túmulo, aonde nós vemos que aqui os papéis se invertem. Lázaro é consolado no seio de Abraão, e enquanto o rico ele clama por uma gota de água num lugar chamado Hades, ou seja, no lugar de tormenta. Então aqui nós vemos agora uma inversão. Nós vemos que agora Lázaro ele está sendo consolado no seio de Abraão, enquanto o rico agora ele clama por uma gota somente de água. E esta passagem, esta parábola, não é sobre riqueza ou pobreza como muitos pregam por aí. Não é sobre isso. Não é sobre a riqueza, não é sobre a pobreza. Mas esta parábola, esta história, ela é sobre as escolhas. Há uma grande diferença. Não está falando sobre riqueza, sobre pobreza, não está falando sobre escolhas. Quem está entendendo diz glória a Deus. Escolhas. Porque Jesus ele mostra que há coisas que o inferno não oferece. O rico ele percebeu isto tarde demais. Quando ele percebeu, já era tarde demais. O rico ele percebeu tarde demais que existem direitos que só são acessíveis, ou só são do nosso alcance, na vida terrena. No inferno, o seu dinheiro não podia comprar alívio. No inferno, o seu dinheiro não poderia comprar e não pode comprar misericórdia. No inferno, o dinheiro não pode e não tem poder de comprar a paz. Porque se você olhar lá em Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23 diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado.
sepultado. Olha a diferença. Olha a diferença. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos do Senhor. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Enquanto o rico morreu, ele foi sepultado. E no inferno, ali no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormentas, ele viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Ou seja, nós vemos que a consciência não perdeu. Ele olhou e avistou. Não sou eu que estou falando, não estou pregando heresia, estou pregando Bíblia, porque é a Bíblia que está dizendo. Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23. E olhou ele de longe e viu Abraão e Lázaro no seu seio. No Hades, neste lugar de tormenta, o rico não teve mais direito à misericórdia. Ele não teve mais direito à misericórdia, porque o homem rico em vida, ele ignorava o sofrimento de Lázaro. Ele ouvia todos os dias, mas jamais estendeu a mão para Lázaro. Agora, no Hades, esse mesmo homem, ele clama por misericórdia. Este mesmo homem, ele pede a Abraão que Lázaro molhe a ponta do dedo em água para refrescar a sua língua, pois estava em chamas. E aquele que nunca teve compaixão, agora ele pede compaixão. Aleluia. E a palavra misericórdia no hebraico, ela está relacionada ao útero materno, expressão de cuidado íntimo e proteção. E essa misericórdia, ela é concedida aos que se arrependem enquanto vivem. Se arrependem enquanto vivem. Porque a recusa da misericórdia de Deus em vida resulta na ausência completa dela após a morte. Após a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. O inferno é o lugar aonde não há alívio, aonde o tempo da graça já passou, aonde a justiça de Deus se manifesta plenamente ali. Ou seja, a ausência da misericórdia é o próprio tormento do inferno, porque ali não tem misericórdia. Aleluia. E quantas vezes Deus, Ele nos dá a oportunidade de estender a misericórdia aos outros e de receber também a sua própria misericórdia. Quantas oportunidades! Se você tem resistido ao chamado do Espírito Santo, saiba que o tempo da misericórdia tem um limite. O tempo da misericórdia tem um limite, e este tempo termina com a morte. Termina com a morte. Viva debaixo da graça. Viva hoje debaixo da graça, enquanto ela ainda pode ser recebida. Lamentações capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Oh glória! E nesta manhã, Deus está te oferecendo hoje uma nova chance. Ainda há tempo de receber a misericórdia e de praticá-la, assim diz o Senhor.
Corra para os braços do Pai antes que seja tarde demais. Corra para os braços dele antes que seja tarde demais. No Hades, o inferno, o rico não teve mais direito à escolha. Lá não tem mais direito à escolha. O homem rico, ele implora por algo simples. Ele implora por alívio. Mas tudo o que pede agora é negado. Não há permissão nem para atravessar o abismo, nem para voltar e avisar os seus irmãos. E ele quer escolher agora, mas não pode mais. Não pode mais. Seu tempo de decisão expirou. O seu tempo de decisão acabou-se. Quem está entendendo diz glória a Deus. O livre-arbítrio é o dom que nos permite aceitar ou rejeitar a salvação. Eu tenho esse livre-arbítrio. Você tem esse livre-arbítrio. Ou seja, é um dom que nos permite de aceitar ou rejeitar a salvação, que é de graça. Deus, ele respeita nossa decisão nesta vida. Ele respeita a nossa decisão nesta vida. Mas após a morte, a nossa escolha é selada. A nossa escolha é selada. A eternidade não muda ninguém, apenas revela apenas revela quem cada um escolheu ser diante de Deus. Vai revelar. A eternidade não muda ninguém, apenas ela revela quem cada um escolheu ser diante de Deus. Porque ali não vai mais, nada vai estar encoberto, nada. Só vai revelar aqueles que estavam com Deus ou aqueles que não estavam. O Hades é o lugar onde a vontade humana, ali ela é anulada. Lá não há espaço para arrependimento, não há espaço para mudança de mente. Os que ali estão vivem agora eternamente as consequências das suas escolhas. Não tem mais volta. Ali vai viver eternamente as consequências das escolhas erradas. Uma vida mundana, uma vida regada pelo pecado. E muitos vivem adiando a entrega da vida a Cristo, adiando esta entrega. Preferem a religião da convivência, ou quem sabe até mesmo o evangelho da emoção. Mas o evangelho verdadeiro exige decisão. Decisão de obedecer, decisão de abandonar o pecado, decisão de viver em santidade, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã
pode ser tarde demais. Josué capítulo 24, versículo 15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, a escolha é nossa. Ele está dizendo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir a Deus, se parece mal aos vossos olhos servir a Jesus, escolhei hoje a quem servais. E ele diz: porém, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E Deus está dizendo: hoje é o dia de escolher a vida. Hoje é o dia de escolher a vida. Não adie o que pode selar a sua eternidade. Decida por Cristo agora. Aleluias. No Hades, o rico não teve mais direito de ser ouvido por Deus. O rico clama, suas palavras são cheias de desespero, mas já não há retorno, não há mais retorno. Ele pede por alívio, depois por intercessão, ele roga, mas não é mais ouvido. Não porque Deus ele é insensível, mas porque a justiça já foi estabelecida. Já foi estabelecida. Meus irmãos e irmãs, em vida, Deus ouve até o clamor do mais fraco. Deus ouve. Mas após a morte, o clamor do ímpio é inútil. Aleluia, é forte. Isaías 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O Hades, o inferno, é onde a oração não encontra resposta. Não encontra resposta. Ali é o fim do diálogo com o céu. Ali é o local aonde a voz humana, ela se torna eco de sua própria condenação. Hoje, se você clamar, Deus ouvirá. Ainda que você esteja no pecado mais profundo, há uma linha direta com o céu. Mas não espere o silêncio eterno para valorizar a comunhão com Deus. Isaías 55, 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O céu ainda está ouvindo a sua voz. Alabasture me clama labaia. O céu ainda está ouvindo a sua voz. O Espírito Santo te chama para um novo começo nesta manhã. Não desperdice essa oportunidade. Não desperdice essa oportunidade, que amanhã pode ser tarde demais.
após o término deste culto, pode ser tarde demais. Não desperdice esta oportunidade, porque aí o céu ainda está ouvindo a tua voz. O Espírito Santo te chama para um novo começo. Aleluia. No inferno, o rico não teve mais direito à comunhão com os justos. Lázaro agora está com Abraão. O rico o vê, mas não pode alcançá-lo. Está separado por um abismo intransponível, como diz a palavra. Aquele que rejeitou a comunhão na terra, agora deseja, mas não pode mais tê-la. Não pode mais, porque a comunhão entre os justos é uma extensão do caráter de Deus. E no inferno tudo o que é dividido é retirado. Tudo. O abismo entre o rico e Lázaro representa a separação eterna entre luz e trevas, santidade e perdição. O Hades é a ausência completa de tudo o que é bom: amor, amizade, adoração, companheirismo. Quem despreza a comunhão da igreja hoje não entenderá o valor que perdeu até que seja tarde demais. Até que seja tarde demais. Valorize a presença dos irmãos. Valorize o culto, a oração em conjunto, a palavra liberada na congregação. São pequenos reflexos do céu na terra, e rejeitar isso é desprezar o próprio céu. É desprezar. Se você está rejeitando, aleluia, esta comunhão, esta presença dos irmãos, se você está desprezando o culto, se você está desprezando a oração em conjunto, se você despreza a palavra, são pequenos reflexos do céu que estão na terra, e rejeitar isso é desprezar o próprio céu. É desprezar. Salmos capítulo 1, versículo 5 diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aleluias. Deus quer restaurar a sua comunhão. Deus quer restaurar a nossa comunhão. Ele te chama para perto, para viver entre os que o amam e os que o servem. Deus está chamando. Aleluia. No Hades, no inferno, o rico não teve mais direito ao arrependimento e também à missão. Já era tarde demais. Quando ele entende que não há mais saída para ele, o rico, ele pensa nos seus irmãos. Agora ele pensa nos seus irmãos. Quando ele entende que ali não tem mais saída para ele, quando ele entende que ali é onde ele vai passar a sua eternidade, agora ele pensa nos seus irmãos. Ele quer pregar agora. Ele quer pregar para os seus irmãos agora. Ele quer ser missionário agora. Ele quer interceder. Mas Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. A palavra já está entre eles.
Aleluia. Ele quer fazer, ele quer pregar, mas agora não dá mais. Ele quer fazer missões, mas agora não dá mais. Ei, valorize aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque amanhã pode ser tarde demais. O inferno desperta a consciência, mas não oferece redenção. Ou seja, a sua consciência vai ser a mesma, vai se lembrar de tudo, mas não oferece redenção. A missão, ela pertence aos vivos. A evangelização é um privilégio terreno. Os mortos não pregam, não intercedem e não se arrependem. No Hades, no inferno, o rico se transforma em alguém que desejava agora evangelizar, mas o tempo da missão passou para ele. O tempo dele fazer algo passou para ele. E hoje muitos crentes têm voz na terra, muitos cristãos têm voz, mas estão calados, não querem fazer nada para Deus, estão calados, têm a Bíblia, mas não pregam, têm família, mas não intercedem. E Deus está perguntando para mim e para você nesta manhã: o que você está fazendo pelos seus? Quantos da sua casa ainda não ouviram de Jesus com urgência? Quantos vizinhos você nunca convidou para a igreja? Quantos amigos seus, ou até mesmo colegas de trabalho, você nunca convidou para a igreja? Pessoa da tua família, a missão está em suas mãos, enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. Oh, namasturi me clama lapaia. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Deus está ativando o seu chamado nesta manhã. Deus está te despertando. O tempo da missão é agora, não é depois, não é amanhã. O tempo é agora. Não espere o arrependimento tardio. Não espere o arrependimento tardio. Ah, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Não espere ser tarde demais. Faça, perdoe, ame, reconcilie, faça a obra de Deus, cultue, valorize a palavra, valorize a comunhão com seus irmãos, pregue, interceda, testemunhe, enquanto ainda é dia. Enquanto ainda é dia, santifique-se, obedeça a palavra, enquanto ainda é dia. Não deixe chegar o arrependimento tarde demais, como foi para este rico. E como eu disse lá no começo da mensagem, esta mensagem não fala em riqueza ou pobreza, mas fala sobre escolhas. Escolhas.
Porque não está falando aqui que você adquirir riqueza é pecado, não. Está falando sobre escolhas. Escolhas. Aleluia. Glória a Deus. E nesta manhã Deus está ativando o nosso chamado. Não é só para os irmãos, é para mim também esta palavra. Está ativando em nós. Não espere o arrependimento tardio. Não espere o arrependimento tardio. Porque muitos esperam o arrependimento tardio. Aí já é tarde demais. Ah, se eu tivesse saúde para fazer a obra de Deus. Não é assim? Quem já ouviu? Eu já ouvi muitos. Ah, se eu tivesse condições. Ah, se eu tivesse força. Ou seja, o tempo da missão é agora. O tempo de você aceitar Jesus é agora. O tempo de você se arrepender é agora. Não deixe para você reconhecer o arrependimento tardio. Uma gota que vale mais que todo ouro. Jesus, ele revelou esta parábola para despertar em nós a urgência da salvação. A urgência. A gota de água negada ao rico é o símbolo da ausência da graça que ele desprezou em vida. Ele desprezou. Mas hoje essa gota está disponível para mim e para você. Essa gota está disponível. Não se trata de uma gota literal, mas da fonte de água viva que jorra para a vida eterna. E esta fonte está jorrando aqui. João 7, versículo 38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E eu concluo a mensagem nesta manhã. A escolha é sua. Você que está aqui no templo, você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, a escolha é sua. A graça ainda está acessível. A salvação é hoje. Enquanto você respira, ainda há esperança. Amém? Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração.